Romanos 13:1 diz assim a palavra do Senhor. Todos devem sujeitar-se às autoridades do governo, pois não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por ele. Por isso, quem recusa sujeitar-se à autoridade opõe-se à ordem de Deus, e os que fazem isso trarão condenação sobre si mesmos. E ele continua explicando, até o versículo 7, princípios bem básicos ali de como nós devemos lidar com o governo secular. Olha para cá, por favor. E eu deixei claro na última semana. Romanos 13, por mais que nós venhamos a tirar princípios espirituais de autoridade em relação à igreja, o pastor, em relação às ovelhas, o líder de pequeno grupo, o pai, em relação a filho, esses princípios eles podem sim ser utilizados. Todavia, o texto ele fala diretamente a respeito de autoridade governamental. Então é de suma importância que você venhamos a entender. O tema da minha mensagem hoje é cristianismo e esquerdismo. Não sei se você sabe, mas o grande objetivo comunista é acabar com isso aqui que nós estamos fazendo, a reunião solene. É acabar não apenas com o culto, mas é acabar também com o cristianismo. É por isso que Karl Marx vai dizer que a religião é o ópio do povo, ou seja, ela é uma droga, se ela é uma droga, ela tem que cessar. Precisamos extirpar isso de uma vez por todas. E a esquerda, o esquerdismo, na verdade, é apenas mais um braço do comunismo. O grande objetivo é o quê? É que o socialista chegue no comunismo, é que o esquerdista chegue no comunismo. E, via de regra, os comunistas eles matavam as pessoas de que forma? Eles matavam as pessoas em paredões mesmo. Colocavam ele no paredão e metralhava todo mundo. A esquerda, todavia, mais sorrateira, ela não usa essa mesma estratégia. Ela age mais como se fosse um parasita. Sabe o sanguessuga, que ele vai em outro organismo e então, aos poucos, sem a princípio influenciar muito, ele começa a sugar tudo aquilo que aquele organismo tem. E é exatamente isso que o esquerdismo faz, que a esquerda faz. Tanto é que a definição de parasita é a seguinte: aquele que come da mesa de outrem. É exatamente isso que eles fazem, comer da mesa de outro. Como eu disse, o objetivo deles é, de forma mais lenta, chegar ao mesmo objetivo comunista, acabar com a sua fé e com a religião cristã. Só que eles sabem que se fizer isso de uma forma abrupta, as pessoas vão perceber. Então o que eles acabam fazendo? Eles acabam não destruindo completamente, mas acabam indo aos poucos. Eles tentam colocar os seus tentáculos na religião, eles tentam se apoderar de algumas coisas, e nós, às vezes de forma inocente, acabamos abraçando esses parasitas, pensando muitas vezes igual a eles. Eu vou mostrar para você, porque eu, durante anos da minha vida, para ser mais exato, uns 25, e lá vai cacetada, eu fui totalmente enganado por esse discurso. E eu não tenho vergonha de falar. Antes tarde do que nunca, né? Tem um provérbio que diz que burro velho não pega marcha. Graças a Deus, no tranco eu aprendi. Então, é sempre tempo da gente pegar e aprender. Há uns meses atrás, eu fiz um vídeo a respeito do arcebispo de Aparecida, Dom Orlando Brandes, onde no dia 12 de outubro, Aparecida, nosso vizinho aqui, ele na principal missa, lá da igreja da Basílica, ele disse a seguinte frase, uma pátria amada não deve ser uma pátria armada. E você imagina um arcebispo de uma igreja grande como a Aparecida do Norte, que além de influenciar as pessoas que estão ali, televisão, rádio, internet, vai para tudo que é lado. Daí as pessoas ouvem aquilo. Uma pátria amada não pode ser uma pátria armada. Ele fazendo uma alusão óbvia, contrária ao armamento civil. Você reparou na hipocrisia? Ele disse que uma pátria amada não pode ser armada. Você já viu como que o chefe dele, o Papa, anda? Aqueles seguranças que estão em volta do Papa, eles têm o que na cintura? Pomba branca, rosas, violetas ou pistolas. Só que às vezes as pessoas não se tocam nesse tipo de hipocrisia. O Vaticano tem tranca, tem porta, tem cofre. Ora, se uma pátria amada, ela não pode ser uma pátria armada, para que colocar tranca aqui, gente? Só que às vezes por conta de um discurso que entra um pouquinho aqui, um pouquinho ali,
um pouco, na outra semana nós somos influenciados e acabamos que não percebemos. Às vezes, o corpo de fora, ele pode ser, meu irmão, católico ou pode ser evangélico, como nós. Mas ainda que o corpo seja diferente, ainda que nós não tenhamos imagens penduradas por aqui, às vezes a alma é a mesma. A mentalidade que rege tanto católicos como evangélicos é a mesma, que é uma mentalidade totalmente esquerdista. Totalmente esquerdista, porque eu conheço padres que são a favor da união homoafetiva e eu conheço pastores que também defendem isso. Como que pode? Nós, a princípio, teríamos que ter uma distinção entre protestantes e católicos, mas pensamos igual em relação a muitos assuntos. Em Roma, havia o culto ao imperador. E os romanos, eles não eram assim, olha, aqui cultuamos apenas o imperador, acabou, você não vai cultuar ninguém, apenas o imperador. Não, sabe como eram os romanos? Eles diziam assim, olha, aqui nós temos o culto ao imperador. Se você quer cultuar outro deus, seja ali dos gregos, né, Afrodite, Apolo, ou seja, os nomes romanos, né, Júpiter, Saturno, não importa. Se você quer adorar outros deuses, pode fazer, contando que você também adore o imperador. Então não havia problema. Adore o seu Deus, mas também adore o nosso Deus. E hoje nas igrejas o que nós vemos é exatamente isso. Você pode adorar Jesus como nós adoramos. E pode adorar Maria também, como os católicos fazem, desde que você não critique as ideologias esquerdistas. Meu irmão, fez isso, você arruma rolo. Em qualquer âmbito. Eu falo para você porque eu conheço alguns padres que são católicos, mais raiz mesmo. É falar sobre esse tipo de ideologia, eles também tomam pancada, igual a gente toma. Porque, muitas vezes, o corpo externo é uma coisa, mas a mentalidade é apenas uma. O que eles tentam dizer para a gente é o seguinte, olha, o Brasil é um estado laico. Você pode ter a religião que você quiser, pode falar o que você quiser, desde que não fale contra aquilo que a gente acredita. Você não pode falar contra as nossas ideologias, contra um Estado gigante, né, que é a cada vez mais o governo ter mais coisas, fazer mais coisas. E a prova de que o esquerdismo tem dado certo, sabe qual é? Você vê protestantes e você vê católicos defendendo as mesmas bandeiras. Como eu falei, em muitos lugares você vê eles a favor do casamento homoafetivo. Você vê tanto católicos como protestantes defendendo desarmamento, dizendo que a população tem que andar desarmada e que o Estado tem que a cada dia mais ajudar a população. Eu vou mostrar para você que isso é um erro. Você querer que o governo te ajude em tudo. Eu quero passar então alguns princípios aqui. Põe o primeiro ali, por favor. Eu sei que não vai dar tempo de falar isso tudo, mas olha, há algo que nós também vemos na boca tanto de católico como de evangélico. Você já ouviu falar em reforma agrária? Reforma agrária é apenas um eufemismo para roubo. Alguém vê a sua terra lá, ó, essa terra é improdutiva. Pum, toma e dá para outro. Você imagina, você compra 2 terrenos, você constrói a sua casa, e o do lado você diz, não, vou guardar esse. Não interessa quantos anos você quer guardar, é seu, você comprou. Mas a reforma agrária, que é o roubo, ele vem e diz assim, isso aqui está vazio, tem gente que precisa, e toma aquilo que você suou, que você, né, demorou para conquistar. Então, eu quero passar algumas mentiras do esquerdismo. A primeira é em relação ao desarmamento. Vamos pensar comigo. Armas matam. Por mais que essa não é uma verdade, mas eu preciso falar armas matam para que você entenda. Porque armas não matam. Do mesmo jeito que bolas não fazem gols, que carros não atropelam pessoas, são pessoas que matam pessoas. Mas vamos partir dessa premissa. Armas matam. Aí você lê Êxodo capítulo 20. Não matarás. Daí por silogismo você junta essas duas coisas e chega a uma terceira premissa, chega a um resultado. Você tem 2 premissas e chega ao resultado. Se armas matam, e se a Bíblia diz não matarás, é de Deus o povo andar desarmado. Só pode ser de Deus. E o esquerdismo ele faz justamente isso, ele mistura essas coisas, justamente para confundir a minha e a sua mente. Mas eu e você precisamos ir para a palavra de Deus e saber o que ela diz a respeito disso. E meu irmão, você vê Êxodo capítulo 20, a base para muitas constituições em relação à legítima defesa, até mesmo a nossa. Põe ali, por favor. Êxodo capítulo 22, versículo 2, olha o que diz.
Se um ladrão for achado arrombando uma casa e sendo ferido morrer, quem o feriu não será culpado do sangue. Ou seja, você chega na sua casa e você pega um ladrão pulando. A sua esposa está dormindo. Seu filho talvez esteja lá dentro. A Escritura diz que se você vê um ladrão pulando na sua casa e você o mata para defender a sua vida e dos seus, você não vai ser culpado dessa morte. Não é exatamente isso que diz o nosso Código Penal em relação à legítima defesa? Se em legítima defesa, sua ou de outrem, ainda que você responda criminalmente por homicídio culposo, né, quando, às vezes até doloso, mas você não vai ser punido por conta daquilo. Por quê? Porque aquela pessoa oferecia um risco para você. Então, a Escritura é clara em dizer que em legítima defesa, você pode, em alguns casos, meu irmão, você deve. Imagina, eu louvo a Deus que aqui em casa, aqui na igreja, né? O pessoal está de metralhadora aí. Hoje eu fico mais chegado de pregar, sabendo que tem os irmãos que, né, são militares, trabalham, porque na época da pandemia o pessoal passava xingando a gente, eu ficava com medo. Você imagina o seguinte, aparece um cara aí, e o cara na hora, ele arranca a arma e aponta na minha cabeça. Esse pastor fala muita abobrinha. E o cara, não estou fazendo um julgamento, né? Mas você olha o cara, aquele raibanzinho de Zé Droguinha, tatuagem na cara de Zé Droguinha, bermuda caindo, mostrando um palmo da cueca de Zé Droguinha, fedendo maconha de Zé Droguinha, mas não estou dizendo que ele é maconheiro, não. Você vê um cara desse entrando aqui e ameaçando alguém, não só a mim, né? Ou qualquer outra pessoa, uma irmã da igreja, vai ficar mais fácil, né? Ameaçando uma irmã. Se você tem uma arma do lado e você não faz nada, você é um covarde. Você precisa defender as pessoas. Então, o que a Escritura diz é exatamente que, em caso de legítima defesa, nós podemos e muitas vezes devemos exercer essa função de matar. A Escritura vai dizer que Israel, na época de Neemias, Israel estava sofrendo perseguição e o povo estava ali construindo o muro. E olha que interessante, o povo construindo o muro e o perigo inimigo era iminente. A qualquer hora eles podiam ser atacados. No versículo 13 de Neemias 4, Deus manda Neemias armar o povo e armar o povo por famílias. Olha que coisa. Arme o povo e arme por famílias para se defender. Então, no versículo 15, põe ele, por favor. No versículo 15, olha o que vai dizer a Escritura. Pode pôr para frente. Neemias, capítulo 4, versículo 15. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já sabíamos e que Deus tinha frustrado os desígnios deles, voltando todos nós ao muro, cada um à sua obra. Ou seja, vamos voltar a construir um muro. Voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos, tauros, 9 milímetros, imbel, entenda do jeito que você quiser. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá, os carregadores que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia a sua espada à cinta, e assim edificavam. O que tocava a trombeta estava junto de mim. O que o profeta está dizendo? Eu, homem de Deus, estava aqui, ó, a arma na cintura e o corneteiro do meu lado. Porque se o perigo fosse grande, rapaz, toca aí para o povo ficar esperto. E as pessoas que estavam trabalhando na obra, literalmente, de reconstrução do muro. Diz a Escritura que uma mão, colher de pedreiro, e a outra mão com a pistolinha aqui do lado. Ó, só uma só. Parafraseando, era isso. Para quê? Para que eles pudessem se defender dos seus inimigos. Então, que absurdo é esse? Que um cristão não pode andar armado para legítima defesa, ainda mais dependendo do trabalho. Olha, tem irmãos aqui na igreja que são caminhoneiros. Cargas saqueadas para tudo que é lado. E a pessoa não pode nem se defender. Deve se defender. No livro de Esther também, a Escritura vai dizer que Amã, ele passa um decreto para matar todos os judeus. Amã era um cara perverso. E diz a Escritura que ele gasta em reais, né, traduzindo para hoje, 600 milhões do dinheiro do Estado. Para quê? Para matar os crentes. Mata todo mundo. E então Deus, ele, mais uma vez, provê livramento para o seu povo. Não foi abrindo o mar para o povo passar. Sabe como foi?
Põe ali Esther, capítulo 8. Esther 8:11 diz assim: nas cartas o rei dava autorização, aqui daí Deus ordena que o rei faça essa autorização. Nas cartas, o rei dava autorização aos judeus de todas as cidades do reino para se organizarem e se defenderem contra qualquer ataque. Se homens armados de qualquer povo ou qualquer província do reino atacassem os judeus, esses podiam combatê-los e matá-los. Capítulo 9, versículo 5, vai dizer assim: portanto, os judeus fizeram como seus inimigos o que queriam, mataram todos com as suas espadas e não deixaram ninguém escapar. Mais uma vez, outro exemplo de que Deus manda que o povo se arme para se defender. Ainda assim, você vai dizer, pastor, eu nunca quero ter uma arma. Não tem problema, isso aí vai de cada um. Mas dizer que um crente não pode, dizer que um cristão não pode, daí já é ignorância. Só que eu sei que o povão ele diz assim, né? Olha, ter uma arma para se defender é não crer que Deus nos defende. Uma vez eu escrevi um artigo sobre isso daqui, e o que eu mais ouvi era isso daí. O meu Deus é quem me defende. É mesmo. Quantos aqui hoje saíram de casa e deixaram as portas e as janelas abertas? Alguém deixou ou não? Não, né? Você trancou? Seus incrédulos, vocês não acreditam que Deus vai guardar a casa de vocês? Você vê que é a mesma coisa? A pessoa que diz, olha, eu não posso ter uma arma porque eu creio que Deus me defende. Ela sai e tranca com 3 voltas se puder a chave. Coloca grade depois da janela de vidro. E uma persiana para esconder as coisas. E câmera. Hipocrisia ou falta de conhecimento, com certeza. Primeiro que você temos que entender, queridos, que ainda que nós tenhamos policiais muito bem treinados, eles não podem nos defender 24 horas por dia. Não pode. Uma que o efetivo em si, você imagina ter que ter um policial para cada cidadão. Não dá. É por isso que a Escritura diz que o ser humano, o cristão, ele deve se defender. E outra coisa, desarmar a população sempre foi estratégia de governos totalmente opressores. Como eu falei a semana passada, né, influência cristã na política, com base nisso daqui, você já consegue começar a traçar um paralelo de saber quais tipos de candidatos se aproximam mais daquilo que a Escritura diz. E você vai ver que na história bíblica e na história secular, desarmar a população sempre foi estratégia de governos opressores. Em que sentido? 1 Samuel, olha o exemplo que Deus vai dar. Deus punindo o povo aqui em 1 Samuel. Ora, em toda a terra de Israel, nenhum ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito para que os hebreus não façam espada nem lança. Os filisteus eram espertos. Eles sabiam, calma aí, nós temos que dar um jeito deste povo não nos enfrentar. Então, vamos eliminar quem? Os ferreiros, a fábrica de arma. Eram os ferreiros que faziam, né? Ali, as lanças, as espadas. Vamos eliminar para quê? Para que eles não se levantem contra nós. Por um motivo óbvio. Os nossos inimigos jamais irão querer que nós andemos armados. Toda pessoa, coloque isso na sua mente, querido. Toda pessoa, todo político, todo governante que quer tirar a sua chance de defesa, e às vezes através de uma arma de fogo, de não dar para você o direito de tê-la, essa pessoa não quer o seu bem. Não quer. Não importa se a aparência dela é uma aparência que talvez possa fazer com que você acredite nela. Mas tão bonzinho fulano. É desarmamentista, é seu inimigo. Pode ter certeza. Tanto é que Mao Tse Tung, ditador chinês, olha o que ele diz. O Partido Comunista precisa comandar todas as armas. Desta maneira, nenhuma arma jamais poderá ser usada para comandar o partido. Isso não se resume apenas aos ferreiros em Israel, que foram eliminados. Mao Tse Tung, ora, por que eu preciso tirar a arma da população? Porque assim eles não vão se levantar contra mim. Na história do Brasil, Getúlio Vargas foi o primeiro desarmamentista. Por que ele queria tirar a arma do povo? Ora, para se perpetuar no poder. Assim as pessoas não poderiam vir contra ele. Por que você acha que 600 milhões de judeus foram mortos no Holocausto? Eles não tinham como se defender. As únicas pessoas que tinham armas eram quem? Os alemães. Eram os alemães, por isso,
Depois tem um ditador camboja chamado Pol Pot, ele desarmou a população para alguns meses depois eliminar 2 milhões de cidadãos de seu país. Repare que a estratégia é sempre assim: tira o poder do povo de se defender, tira a arma da população e em seguida o que vem? A gente arrebenta eles. A gente acaba matando eles. Stalin fez a mesma coisa. Em 1925 ele infringiu punições duríssimas para as pessoas que tinham porte de armas. Para 4 anos depois, acontecer o extermínio de fazendeiros. A estratégia não muda. Meu querido, só cai quem é bobo ou ignorante. Não podemos cair nessas ideias desses governos que, olha, é por seu bem que nós vamos tirar a sua arma. Eu tenho alguns estudos, né, lá, principalmente aprendi com o Benê Barbosa, que é talvez o maior especialista em armamento do nosso país, citando inúmeras pesquisas de que nos Estados Unidos, que é um país extremamente armado, mais criança morre afogada na banheira do que pessoas com tiro acidental de arma de fogo dentro de casa. Só que eles fazem um terrorismo em cima da gente. Em 2005, os mais antigos devem se lembrar, em 2005 tivemos um referendo aqui no Brasil. E esse referendo ele constava do quê? Se o povo queria, né, o livre comércio de armas e munição. E com quase 70% dos votos de consulta popular, o povo disse: queremos ter armas e munição para a população, para ter o comércio de forma legal, é óbvio. 70%. O governo era petista. Sabe o que o governo petista fez? Passou por cima da vontade do povo. Deu um jeito de tirar a arma da população. Passou por cima. E já diz, né, o ex-condenado, tem que tomar cuidado até com as palavras agora, né? O ex-condenado Luiz Inácio, que se voltar para o poder, o que ele vai fazer? Vai tirar a arma do povo. E o pessoal está lá, é isso mesmo, o Bolsonaro, genocida. Fulano, genocida, quer matar todo mundo. Lembra? Ah, vai ter que cortar depois, né? Depois você corta aí, marca o tempo. Falei, né? Lembra quando vazou aquele áudio da reunião ministerial do presidente Bolsonaro, né? Com seus ministros lá e tal? Irmãos, eu falo para você que eu tenho acompanhado política já há um bom tempo, de uma forma mais profunda. E Bolsonaro tem inúmeros erros. Inúmeros. Tem coisas que ele faz que fala, como que pode o cara ser tão ignorante? Não é possível. Como que pode? Eu fico bravo às vezes, né? Mas o cenário que nós temos é o que de melhor temos. Não tem para onde fugir. Eu lembro até hoje, eu estar assistindo aquela entrevista, né? Se tornou pública ali, ele falando com os ministros, com aqueles palavrões, tá lá, é dele. Ele fala assim: tem que armar o povo, pô! Pô, né? Ele fala outra coisa, né? Dá arma para eles! Para que eles possam se defender da gente. A preocupação dele não era só que eu e você pudéssemos nos defender de um ladrão, de um trombadinha, mas que nós pudéssemos defender principalmente do Estado. Porque hoje ele está no governo. Só que se entra um governo esquerdista novamente e a população não tem arma, ela não pode se defender do próprio Estado. Foi a primeira vez na vida que eu vi e que eu me lembro de um presidente brasileiro defender a população para que o governo não viesse abusar da população. Eu sem exagero, eu chorei de emoção quando eu vi isso daí. Eu não acredito. Como assim? Isso aí está falando a nosso favor. E a pessoa está preocupada que é com o Bolsa Família de R$80. Ah, mas o outro era 80 conto que dava. E eles não percebem que quando nós perdemos a liberdade, nós acabamos perdendo até mesmo a própria vida. George Washington, presidente americano, ele diz assim: um povo livre precisa estar armado. Um povo livre de verdade precisa estar armado. E o que nós vemos na Escritura também é a mesma coisa. Não apenas, como eu disse, para se defender de bandidos, mas principalmente se defender do próprio Estado. Eu via hoje na China, né? Eu falei para vocês que, esse tempo atrás na China lá, durante 11 dias, o ditador proibiu de sorrir. 11 dias ninguém pode sorrir, porque em homenagem à morte do meu pai. E eu ouvi essa notícia, já ri, já tinha morrido.
Como assim? Pode sorrir, gente. Aí a 6 daí, está todo morto também. Não podia sorrir. Hoje eu vi uma cidade lá na China que eles proibiram de abrir janelas, andar de carro e tocar em plantas. Por conta da nova variante do vírus aí. Por que esse povo não pode falar nada contra? Porque eles não têm poder nenhum para falar. A arma está toda na mão do governo. Segundo princípio, o politicamente correto. Como assim politicamente correto? Tem um livro fantástico, eu aconselho você ler, chamado Maquiavel Pedagogo, de Pascal Bernardin. Ele começa a descrever ali o plano, a engenharia da esquerda, para que, por meio da escola, eles pudessem ganhar toda a geração. Porque como eles viram, na arma a gente não conseguiu, vamos de outro jeito. Vamos lá na base, vamos lá na escola. Então, você vê ali ele citando a Unicef, citando a ONU, e ali é claro, tem uma frase que ele diz assim, né, eu acho que é da Unicef, se eu não me engano, dizendo assim, olha, ensinar, UNESCO, ensinar as crianças a se livrarem de seus preconceitos religiosos. Esse é o grande objetivo da escola esquerdista. Por que eles querem fazer com que as crianças se livrem desses preconceitos? Quais preconceitos? Ele começa a discorrer. Primeiro preconceito, essa palhaçada de achar que relação íntima é só depois do casamento. Não! Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também. Lembra a musiquinha lá, de abelha? É isso que eles querem. Igualzinho o Admirável Mundo Novo também. Para que esses preconceitos aí? Não podemos falar nada contra vida sexualmente ativa antes de casar. Meu irmão, você pode falar o que quiser. Fala para você ver de homossexualismo, fala de feminista. O povo cai matando em cima, porque isso virou um dogma. Virou algo santo que a gente não pode falar nada. Então eles começam a minar, sabe como? Lá na base. Lá na escola. E então eles começam a dizer o seguinte, olha, algumas coisas que são valores universais. É isso que o autor diz. E o que são valores universais da humanidade? Relacionamento com quem a pessoa quiser, com quantos ela quiser, do jeito que ela quiser. Isso aí não tem um livro que decide. Isso é patrimônio da humanidade. E eles dizem a respeito de liberdade de expressão, que nós temos liberdade de expressão, desde que a gente concorde com eles. Senão não tem liberdade de expressão. Você percebeu que no Brasil é exatamente assim que acontece? Você tem liberdade para falar o que você quiser. Ah, mas vai tocar nesses bezerros de ouro aqui para você ver. Na hora, a gente vê jornalista sendo preso, por quê? Porque falou contra o STF. E isso tudo começa lá atrás. Como que o esquerdismo converteu isso para o mundo gospel? Sabe como? Já ouviu? Não julgueis. Eles pegam um versículo e dão uma distorcida e eles acabam não percebendo que eles estão agindo de uma forma totalmente esquerdista. Para quê? Não podemos falar nada de ninguém. Não podemos julgar. Eles distorcem o amor ao próximo, porque o que é o amor ao próximo para muitos cristãos de hoje? O amor ao próximo é você nunca poder falar nada para ninguém, apenas ame. Não, a pessoa está lá, está se arrebentando na droga, está traindo, está fazendo um monte de besteira. Mas o que você tem que fazer? Não, você não pode falar que a pessoa está errada, você tem que amar, abrace. Não foi assim que Jesus agiu. Temos que contrariar. Terceiro, para encerrar, nós vemos, os esquerdistas veem o Estado como o redentor. Em que sentido? Meu irmão, na esquerda não tem Deus, porque eles são ateus. Não tem um Deus onipotente, mas eles têm um Deus. Sabe qual Deus? Estado. O papai. Para quem que eles sempre pedem as coisas? Não é isso que nós fazemos com o nosso Deus? É aquele Deus a quem nós louvamos e pedimos. Exatamente o que eles fazem. Romanos 13, a Escritura é clara em dizer que a função de um governo bíblico é portar espada. Ponto. Só isso. Você não vê mais nada. Um governo justo e bíblico, ele tem que apenas punir aquele que faz o mal e elogiar aquele que faz o bem. Como que funciona o governo hoje, que tem muito governo esquerdista ainda no governo atual? O governo hoje, ele não traz apenas a espada. Ele traz o giz para ensinar. Ele traz o estetoscópio, né, do médico,
Porque Ele tem que dar saúde para você. Ele tem que prover o seu sustento, Ele tem que dar auxílio. E a gente não percebe que nós estamos endeusando justamente o Estado. Porque ele é responsável em alguns países até pela nossa felicidade. Eu não lembro se é na Suécia. Tem o Bolsa Felicidade. Que coisa, hein? Auxílio Felicidade. Espero que seja grande, né? Senão, auxílio tristeza. Tivemos essas tristes enchentes na Bahia. E o que a grande mídia diz? Olha, que desgraça. E tudo isso está acontecendo porque o governo não chegou aqui para agir. Ou seja, eles acreditam em um Deus que vai resolver todos os problemas. Esse Deus chama-se governo federal ou estadual. Eles não explicam que uma coisa básica, que o governo não tem dinheiro nenhum. Sabia disso? Eu amo quando eles dizem assim, né? E o governo vai usar o dinheiro, o tesouro da União. Eu lembro da dona Florinda lá chamando o Kiko, né? Tesouro? Eu falei, gente, é só um tesouro. Daí você vai assim, vai usar o tesouro da União. Queridos, o governo não tem dinheiro nenhum, não produz riqueza nenhuma. Todo o dinheiro que o governo tem, sabe de onde que vem? É de você. Que você dá compulsoriamente quando você compra um produto. Em média, 44% daquilo que você ganha é imposto. 5 meses do seu ano. Você trabalha para sustentar a política, para sustentar essa máquina estatal. Só que eles não explicam isso. E nós, por vezes, fazemos o quê? Queremos que o Estado nos ajude o tempo todo. Por quê, queridos? Estou encerrando aqui. Por quê? Por que o Estado não pode ser responsável pelas coisas? Porque tudo que ele faz, ele vai fazer mal feito. Vai fazer mal feito. Como assim? O Estado é incompetente por si só. É incompetente por si só. Repare, você já viu vaca em extinção? Não vê, né? Baleias. Você vê? Porque baleias é de todo mundo. Se é de todo mundo, ninguém cuida. A vaca é privatizada. Por isso você cuida dela. Hoje, por incrível que pareça, eles estavam cortando a grama na frente de casa lá. Prefeitura. Por incrível que pareça. Né? Depois estava quase uma selva. Meu filho, quando estava do outro lado da rua, eu tinha que passar no facão para falar com ele. Filho, cadê você? Abrindo mato. Por quê? Que eles não estão nem aí. Porque eles sabem. Se o povo quiser, eles dão um jeito. Se não quiser, tem que esperar a gente. É assim que funciona, infelizmente. Milton Friedman, ele disse assim, olha, se o governo federal fosse colocado para administrar o deserto do Saara, em 5 anos ia faltar areia. Por quê? O Estado é incompetente por si só, ele está lidando com dinheiro que não é dele. Você assim, meu irmão, você vai lá, final de ano agora, você comprou um presente para você. Quando você vai comprar uma coisa para você, primeiro, você não compra porcaria. Segundo, você pensa em, será que eu preciso mesmo? Porque você sabe o tanto que você trabalhou para juntar aquele dinheiro. Para você, talvez você gaste um pouquinho mais. Mas aí, se você tem que comprar com o dinheiro seu um presente para outra pessoa, você já não compra na mesma qualidade que você ia comprar para você. E amigo secreto da igreja. Você está lá, poxa, eu tenho que comprar essa calça porque é a melhor. Tem nada, você não tem aquela calça, você vai comprar para outro. Então, você já tem um pouquinho mais de cuidado. Agora, você imagina o governo que ele gasta um dinheiro que não é dele para dar presente para quem não conhece. Você acha que ele está preocupado com qualidade? Não está. Não está, por isso que apenas recebemos porcaria. Porque ele é um prestador de serviço que recebe antes de produzir. Você já viu alguém fazer isso? Receber antes de trabalhar? Se trabalhou, recebe. Se não trabalhou, continua recebendo do mesmo jeito. Eu já fui estabilizado, né? Quando eu era militar. Tirando aqueles funcionários públicos que têm caráter, que trabalham afinco, mesmo ganhando a mesma coisa que aquele outro que não trabalha nada, via de regra, você percebeu que um serviço público é um nojo. Abra uma empresa aqui no Brasil. Quer fazer teste de paciência? Abra uma empresa, só isso. 6, 7 meses no mínimo. Vai passar nervoso. Vai ver só até o cardenal você vai ter que tomar, se deixar. Porque, via de regra, o serviço público não presta. Por quê? Eu vejo lá, né? O meu primo trabalha até hoje na aeronáutica lá. E trabalha muito bem, por sinal. Bom trabalhador. Daí tá lá, ele suando o dia
inteiro, melando, tá lá, abre trincheira, faz um monte de coisa. Ele ganha R$ 100 por dia, exemplo. O outro sargento que fica o dia inteiro no ar-condicionado, que vai ao banheiro, gasta 30 minutos para ir ao banheiro. Tem gente que enrola assim no serviço público? Não tem. Bom, supermercado que eu já vi. Eu entrei no banheiro, levei meu filho, fez o 2, voltou, limpei, lavei, e a mulher está na frente do espelho já. Eu falei, gente, como assim? Tudo isso de tempo é o banheiro. Por quê? Eu fazendo ou não fazendo, eu vou receber a mesma coisa. É por isso que nós vemos o SUS um péssimo serviço, porque, meu irmão, vai dinheiro para eles. Quer você queira, quer não. Então, um Estado grande, para encerrar, um Estado grande, ele sempre vai deixar o ser humano pequeno. Por quê? Como eu falei aqui, Romanos 13 é claro, meu irmão. A função de um governante é apenas julgar, punir aquele que faz o mal. Então, quando você vê essas propostas de políticos dizendo, olha, nós vamos dar a vocês uma educação melhor, vamos dar a vocês uma saúde melhor, para que ele dê essas coisas melhor, segundo ele vai precisar de dinheiro. Onde você acha que ele vai arrumar dinheiro? Vai cobrar mais imposto de você. Aí quando aparecer um candidato dizendo assim, eu vou acabar com o SUS, vota nele. Tá certinho esse aí. Pastor, e os pobres? O pobre é pobre porque o dinheiro dele vai tudo em imposto. Simplesmente por isso. Então, quando aparecer um candidato que ele quer tirar o peso estatal, da máquina estatal, da população, esse é o que está mais se aproximando com a Escritura. Margaret Thatcher, para encerrar, ela diz assim, todo o dinheiro do Estado vem dos pagadores de impostos. Todo o dinheiro. O Estado não produz riqueza. E Provérbios, que eu li na última semana, 29:4, diz assim, quando o governo é justo, o país tem segurança, mas quando o governo cobra impostos demais, a nação acaba na desgraça. Então, a verdadeira liberdade que eu e você devemos buscar e ter em um governo, não é um governo que nos promete dar coisas, mas é um governo que diz assim, se você votar em mim, eu não vou mexer no seu dinheiro. Eu vou apenas devolver para que você faça o que você quiser dele. Porque quem sabe gastar melhor o nosso dinheiro do que nós? Quando o governo diz que ele vai nos dar algo, ele está apenas roubando o nosso carro e nos dando carona para o ponto de ônibus. É no máximo isso que eles estão fazendo. Então, saiba, o que é o mal político? O mal político na cabeça de muitas pessoas. O mal político é aquele que nos rouba via imposto e faz o quê? Enfia no bolso. Esse é o mal político. O bom político para muitos é aquele que nos rouba via imposto, só que ele faz o quê? Ele distribui aquele dinheiro. Sendo que o político bíblico e correto seria aquele que pega o mínimo possível de imposto simplesmente para investir em segurança. Este seria um governo correto. Eu e você temos que lembrar que o Estado não é o nosso redentor, ainda que de 2 em 2 anos temos que escolher governantes, seja municipal ou seja a nível federal, estadual. Nós devemos olhar para a Escritura e ver qual se aproxima mais desses padrões aqui, mas ainda assim saber que não teremos governantes como nosso Deus. A nossa esperança não deve estar pautada no homem, não, mas sempre no Senhor. Então, se você quer saber uma base de um candidato a escolher, lembre, é alguém que defende as nossas liberdades, liberdade de expressão, direito de ir e vir. É alguém que defende o povo andar armado? Dê um voto de confiança. É alguém que defenda o Estado mínimo, ou seja, o Estado a cada dia menor. É alguém que é a favor de privatização. Privatização. Esse é o tipo de governo que a Escritura diz que nós devemos optar. Porque quanto menos Estado, mais próximo da Bíblia ele está. Amém, meus irmãos?